Sejam todos bem-vindos à nossa terceira aula. Vamos dar continuidade às causas do TDAH. Gente, existem estudos científicos que mostram que o TDAH ele tem uma alteração na região frontal do cérebro. E o que acontece? Isso causa problema nas conexões com o resto do cérebro. Muita gente fala assim, mas Paula, TDAH é frescura, TDAH é preguiça. Não, gente. Se existe essa alteração, isso foi feito, são pesquisas, existem exames, que vocês podem ver aí, acompanhar na apostila, fotos, de pacientes que realizaram ressonância magnética e eles demonstram, Paola, é um transtorno funcional, ok? Ok. Ele não não tem questão anatômica. Vamos dizer, eu vou lá e faço uma ressonância magnética. Vai mostrar que falta pedaço de alguma parte do meu cérebro? Não. Ele vai mostrar no exame que quando o seu cérebro está funcionando, existe um problema de conexões, no funcionamento. Por isso que fala que ele é neurofuncional. Lá não vai faltar nada, não vai estar faltando pedaço, não vai sair uma foto feia na ressonância magnética. Mas o que acontece? Ele vai ter um problema nessas conexões, ok? Então, a região frontal é uma das mais envolvidas no ser humano em relação a outras espécies de animais. O que ela faz? Ela é responsável pelo nosso comportamento. Ela regula esse nosso comportamento. Ela controla, ela inibe, comportamentos inadequados. Ela também em relação à capacidade de prestar atenção, de memória, de concentração, de organização e de planejamento. Então, ok, se alguém perguntar para vocês que o TDAH não tem problema, que não é doença, que o menino não funciona porque ele não quer, porque o pai tem preguiça de mandar ele fazer as atividades, não. Existem pesquisas, não foi nenhum dono de indústria de medicamentos que inventou para ganhar dinheiro. Existe base, existe pesquisa científica comprovando, ok? Então lá nos slides vocês vão poder ver as figuras, vocês vão, e até na internet mesmo, por questão de curiosidade, entrem lá, veja essas questões das alterações do cérebro do TDAH, é muito interessante para psicólogo, para professor. Quem trabalha com criança, pais, é importante que conheça esse desenvolvimento dos neurotransmissores para poder entender o que acontece com essas nossas crianças. O que acontece também? Tem uma pergunta aí no slide, fala assim, o que parece estar alterado nessa região do cerebral? Vamos lá responder. É o funcionamento de substâncias químicas. E essas substâncias são chamadas de neurotransmissores. Quais são os principais neurotransmissores que são alterados no TDAH? É a dopamina e a noradrenalina. Que eles passam informações, é como pelas células nervosas, é como se eles fossem um telefone, Ele é um telefone que passa essa comunicação de um para o outro. Então é necessário que eles funcionem corretamente e de uma forma adequada para poder que as coisas aconteçam, para as informações acontecerem e chegar no nosso cérebro, ok? Outra coisa, eu tiro isso pela dopamina. Eu tomo dopamina. Meu corpo não produz dopamina suficiente. Isso eu tomo dopamina desde os 8 anos de idade. E tem época que, às vezes, por esquecimento, depois de adulta, porque quando eu era criança não tinha esse problema, mas depois de adulta, às vezes eu esqueço de comprar. E, nossa, gente, eu fico assim, completamente depressiva, esquecida, na questão de informação. Então é muito importante. Tem crianças com TDAH que eu atendo que tem esse mesmo problema que o meu. É necessário que tome comprimidos de dopamina, medicação, porque o corpo não produz.
Ah, Paula, mas é só você andar no sol, é só você tomar sol. Não, o meu, infelizmente, é necessário que eu faça essa complementação. Então, no slide vocês podem acompanhar que tem um cérebro. Esse cérebro com o cérebro, a dopamina de uma pessoa com TDAH e o cérebro de uma pessoa sem TDAH. Então, na figura vocês vão ver uma diferença nas cores. É bem interessante, eu coloquei até como uma curiosidade para vocês verem. Quando a criança ela tá ali, aquela mudança de humor, depressiva. O TDAH tem muito essa questão de mudança de humor, às vezes fica depressivo, ou então é alegre demais. Então, assim, começa a observar, você professor, pai, e passa essa informação para o médico, porque é muito importante. E, assim, a dopamina. O que é a dopamina e a noradrenalina? Eles são neurotransmissores, que a gente acabou de falar. É uma substância química que ela é produzida nas células do cérebro e ela é chamada de neurônio. Ele é capaz, né, de conduzir e fazer essa transmissão de informação de um neurônio para outro. Então, o que eu falei? Ele é o que? É um telefone. A comunicação. É necessário que ele funcione da melhor forma possível. A alteração da dopamina, ela pode estar relacionada a várias doenças. Então, é algo que tem que ser investigado, tem que ser observado. A deficiência de dopamina no corpo da pessoa, ela pode causar tremor, rigidez, a lentidão dos movimentos. Gente, tem uma pesquisa recente que fala que paciente com Parkinson tem esse problema, né, da deficiência de dopamina. Outra, a serotonina. É uma substância que ela faz essa regulação de humor, de sono e a capacidade da atenção. Tem muita gente que tem o TDAH que também tem essa deficiência. Por isso que tudo tem que ser observado, tudo que tem que ser escrito e levado para o médico. Nós vamos entrar agora nos tipos de TDAH. Nós temos 3 tipos. O tipo de desatenção, hiperatividade e impulsividade e o combinado. Até uma senhora entrou em contato comigo, eu achei bem interessante. Ela falou assim, o que acontece? A desatenção, a maioria das crianças, ela é registrada mais em meninas, ocorre mais em meninas. Sabe aquela menina muito sonhadora, desatenta, que ela tá ali, ou tá ali na sala de aula, você sabe que ela tá ali, mas a cabecinha dela, só Deus sabe onde ela tá. Ela esquece tudo, começa uma coisa e não termina. Em casa, ela deixa uma coisa no lugar, passa 2 minutos, ela tá igual uma louca procurando. Mas também pode ocorrer em meninos? Pode, mas ocorre mais em meninas. Mas pode ocorrer em meninos. Eu tenho um menino que eu estou acompanhando, que ele tem 7 anos e ele é totalmente desatento, totalmente. E ele foi, o tipo dele é de desatenção. Mas a maioria dos meninos é o imperativo impulsivo. Sabe aquele menino que não para quieto? Aquele menino que parece que está ligado a bateria dele 24 horas por dia, que tem hora que chega uma pessoa na sua casa e fala assim, meu Deus do céu, tira esse menino da tomada. Aquela criança que ela faz as coisas, ela é impulsiva, ela não pensa no que ela está fazendo. Depois, quando vem a consequência, eu também vou te dar mais um exemplo. Eu tenho um outro aluno que eu acompanho, que esses dias eu morri de rir, assim, para não chorar, né? O que aconteceu? Ele tinha um menino dentro da sala de aula e esse menino começou a ter um ataque nervoso, eu não sei qual foi o motivo. E ele falou assim, Paola, eu vi no filme que quando a pessoa está muito nervosa, você dá 2 tapas, um de um lado do outro, que a pessoa acalma. Aí eu falei, criatura, mas isso é filme, isso não existe, você não pode agredir. E ele foi lá, ele me contando que deu 2 tapas porque ele queria ajudar o menino. Então, assim, ele pensou numa consequência, mas ele não avaliou outra consequência. Então, ele foi suspenso da escola
pela questão da agressividade, que ele agrediu um outro colega. Ele foi impossível, ele não pensou na consequência e ele foi lá e queria ajudar, né, no que ele relatou. E outras coisas, assim, sabe aquela pessoa que você está numa fila enorme, a pessoa não tem paciência, quando você vê ela, tem questão de gente mal educada? Tem, mas também tem muita gente impossível. Que quando você vê, ela cortou a fila, que ela não teve paciência. Aí depois o pessoal começa a brigar com ela na fila. Aí ela para, meu Deus, cortei a fila. Então, assim, existe essa questão da impulsividade. E tem a questão do combinado. Paolo, o que é combinado? O combinado é tudo junto. Você junta tudo, coloca no liquidificador, mistura, é o combinado. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, né? E hoje o TDAH é uma das causas de maiores reclamações dentro das escolas. Por quê? Porque o deficiente intelectual, o autista, eles têm leis, eles têm uma sala de recurso que acompanha eles. E o TDAH, como ainda está, né, aqui no nosso país está existindo essa legislação que não define o que pode ser feito por TDAH, existe coisas soltas. Mas eu não vou falar sobre isso não, porque vai ter um módulo sobre o TDAH, legislação especial, para falar dessa questão do TDAH, da dislexia, da deficiência intelectual, que vai ser um módulo específico. Então aí vocês vão poder perguntar muita coisa. Gente, vamos ficando por aqui. Até a próxima aula.